Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Carlos Silva e estou aqui de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje, pretendemos argumentar que o Apocalipse tem todo o seu cumprimento no primeiro século de nossa era, especificamente no ano 70, que o reino de Deus chegou naquele tempo. Mas para isso é primordial que definamos a data na qual foi escrito o livro do Apocalipse. Isso é importante porque essa data ela define se sendo o Apocalipse o último livro da Bíblia, por ser o último livro da Bíblia, vai se referir a uma profecia para o tempo futuro. Ou se o Apocalipse é tão somente mais uma escritura da Bíblia que se refere a um contexto bíblico. Portanto, há uma é primordial que definamos se o sistema religioso está certo ao afirmar que o Apocalipse foi escrito no ano 95, ou qual seria a data mais provável, se não for a data do ano 95. Eles são unânimes, os teóricos do sistema religioso, quando argumentam que o Apocalipse foi escrito no ano 95. Todos os argumentos eles vão sempre em direção ao fato de que, sendo ele escrito no ano 95, eles não poderiam estar se referindo a eventos anteriores, porque se for assim, o livro perderia o seu cunho profético, né? Seria fácil escrever profecias após os eventos já tendo acontecido. Certo? Quando eles definiram essa data, aí ficou fácil para jogarem os eventos para o futuro. Jogaram tudo para o futuro, inclusive as igrejas. Elas deixaram de ser coisas reais para se tornarem períodos que seriam distribuídos na história. Né? Desde a antiguidade, a palavra do sacerdote ela sempre foi tida como lei. Sem haver questionamento sobre tais coisas, a escritura bíblica foi adulterada naquilo que foi necessário para alicerçar essas teorias heréticas. E aqui estou eu, certo? Mais um alcançado pela interpretação preterista das escrituras, e agora me junto aqui neste canal aos amigos para impulsionar esse entendimento. Então sejam todos bem-vindos. Uma das questões que mais me incomodavam era a afirmativa de que Jesus voltará para se vingar dos ímpios nos últimos anos da humanidade. A grande tribulação seria no mundo inteiro. Seria a mais terrível entre todas de que tivemos notícia até hoje. Mas eu sempre me perguntava que tipo de mal as pessoas do futuro dos tempos, desde o Apocalipse, teriam feito para merecerem uma tribulação tão grande. O mal que as pessoas fazem na era após Cristo é o mal de pessoas contra as próprias pessoas. Porque Deus se vingaria de maus feitos entre as próprias pessoas? A vingança de Deus só teria sentido se fosse de um mal feito contra a própria pessoa dele. Então, que mal terrível foi feito contra a pessoa de Deus na história que movesse uma vingança que não poderia ser menos terrível por se tratar da vingança do próprio Deus? Vamos lá. Nosso ponto de partida para identificarmos a data provável do Apocalipse será a profecia do próprio Cristo, Mateus 24 e Lucas 21. Para o nosso propósito aqui, nós vamos considerar o livro de Lucas. O sermão ali começa a partir da pergunta dos apóstolos próximos de Jesus sobre quando aconteceria a queda do templo e sobre os sinais que antecederiam a vinda de Cristo e do fim do mundo. Os versículos que precisamos são estes. Está no capítulo 21, os versículos 20 e 21, que diz assim: Mas, quando virdes Jerusalém cercadas de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Nesse ponto do sermão, compreendemos, pelos escritos de Flávio Joséfo, considerando que o cerco durou
aproximadamente 13 meses, e que o final da grande tribulação foi em setembro do ano setembro, aproximadamente, concluímos que o início do cerco foi entre junho e julho do ano 69, correto? Então vamos agora ao Apocalipse, no capítulo 1 e versículos 10 e 11. João diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Bem, sabemos que o dia do Senhor se trata de um evento. Precisamos entender aqui que esse evento teve um início e um fim. Todo esse período de início e fim é o dia do Senhor. Considerando agora que João, no capítulo 17, versos 9 e 10 do Apocalipse, diz: Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Ora, João, ele estabelece que está vivendo no período de um imperador. E pela sua descrição, ele está vivendo no período do 6º imperador, dado o fato de que ele diz que 5 já caíram. Um existe, e o próximo que viria, quando viesse, demoraria pouco tempo. O próximo seria o 7º imperador, certo? Então, concluímos assim que João está vivendo em pleno império de Nero. Foi Nero quem o condenou ao exílio na ilha de Patmos. O império de Nero estendeu-se desde o ano 37 até o ano 68 depois de Cristo. Segundo consta, João morreu no ano 99 depois de Cristo. Essa pequena construção que fizemos até aqui, entendo que nos dá plenos poderes, não por nós mesmos, mas pelo Espírito vivificado que viemos a acreditar que ele está em nós, para desconstruir de uma vez por todas a falácia de que o Apocalipse foi escrito no ano 95. Olha, qualquer pessoa que acessar o Google e clicar naquele microfonezinho à direita da tela de um celular e perguntar em que ano João foi enviado para a ilha de Patmos e quanto tempo permaneceu lá, a resposta será que foi enviado no ano 95 pelo imperador Domiciano e permaneceu lá por 4 anos. Ora, assim, para os religiosos, a conta fecha. Ele teria sido enviado no ano 95 e no mesmo ano escreveu o Apocalipse. Continuando então o nosso estudo. Tudo isso que nós vimos aí, ele se trata de uma falácia. Porque, como vimos um pouco atrás, foi demonstrado que João está vivendo em pleno império de Nero e não de Domiciano. E com isso nós concluímos também que o sistema manipulou não só as escrituras, inclusive manipulou o próprio Google, tudo em nome da mentira. Mentira que renderia algum dinheiro no futuro. Né? Continuando aí. Se o dia do Senhor é um evento e não há encanto nenhum estabelecendo um ano exato para o início do dia do Senhor, podemos concluir, por meio do historiador Flávio José, que desde que Nero designou o então general Vespasiano para destruir Jerusalém, onde ele, Vespasiano, começou a conquistar as cidades ao redor da Judéia, como o início do dia do Senhor, que duraria até a segunda metade do ano 70. Concluímos então que quando Cristo
alertou que haveria um cerco a Jerusalém, que as cartas para as igrejas menores se tratavam, entre outras coisas, de também alertar os judeus convertidos daquelas comunidades, considerando que as festividades da Páscoa estariam acontecendo, para eles não irem comemorar a Páscoa em Jerusalém, pois poderiam entrar na cidade, mas não sair, devido ao cerco. Sendo assim, o Apocalipse só pode ter sido escrito no ano 65, dado o fato de que, se fosse depois de estabelecido o cerco, ou seja, após o ano 67, as cartas não poderiam mais ter nenhum efeito para aqueles judeus, visto que não saberiam do alerta de João e já teriam se dirigido à cidade, porque provavelmente eles sairiam um pouco antes, né? O transporte era meio complicado naquele tempo, para poder chegar naquele período das festividades da Páscoa. E quando as cartas chegassem nas comunidades, eles já não estariam mais lá e elas não teriam nenhum sentido. Sendo assim, e também considerando que o alerta que Cristo fez lá no seu sermão já haviam se passado 35 anos. E apesar de que eles estavam sempre alertas naquele tempo, né? Ou seja, as recomendações de Jesus Cristo estavam acontecendo, as perseguições e tudo, né? Mas Cristo havia dito que daquele dia e hora ninguém saberia. Então, muito provavelmente, eles poderiam estar ali num limbo, num hiato de tempo, sem estabelecer que, dado o fato de que as perseguições já haviam há algum tempo, como poderiam concluir que se redundaria já exatamente naquele período ali, né? Então, nós concluímos que essa carta só pode ter escrito no ano 65, entendendo que a grande tribulação ela começa ali em meados do ano 66. Então, as cartas teriam que ir um pouco antes para poder alcançar aqueles judeus e esses desistirem de ir até Jerusalém. Então, essa é a nossa conclusão. Mas estamos abertos aí ao contraditório, né? Façam comentários aí, digam aonde foi que eu me compliquei, que será de grande contribuição aqui para a continuação dos nossos estudos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.